Olá, amados, como estão? Como prometido para vocês, eu estou passando por aqui para fazer uma explanação acerca do assunto 3 e do assunto 4 da minha disciplina, tá? Dá uma reforçada aí no Use To. Quem não estava, por favor, acompanhe. Quem estava, reforce, tá? Que eu vou fazer uma abordagem aqui e indicar como proceder nas questões. Olha só, gente. O nosso primeiro assunto, ele trata do use to, tá bem? Use to, ele é uma forma verbal, gente, que ele vai ser usada para expressar um hábito que acontecia no passado e que ele não acontece mais, tá? Primeiro em português para vocês. Se eu digo, quando eu morava em Parauapebas, eu corria na orla. Então era um hábito que acontecia no passado e que agora ele não acontece mais. Ou um hábito, tá bem? Que eles ocorrem, expressam ações habituais que ocorrem no presente, tá? Habituais, certo? Não são ações fixas, tá? Ações que elas acontecem sempre, são habituais, tá? Se, por exemplo, eu digo para vocês, de vez em quando eu costumo ir ao shopping, tá? São ações que acontecem no presente, tudo bem? Mas que não são ações fixas, são ações habituais, tá? Então, como é que o amor da minha vida vai usar aqui a estrutura do use to, certo? De uma forma geral, nós temos o uso do use to, que é, em tradução mesmo, em inglês, eu costumava, tá? É como se ele fosse indicar aqui o nosso pretérito imperfeito do indicativo, tá bem? Mais o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo, professora? São aqueles verbos que você não flexionou, que não tem ed no final, ou que não tem a escrita alterada, se é um verbo irregular, tá? O verbo irregular para indicativo de passado, certo? Ele muda a nomenclatura, muda a escrita. E verbos regulares, via de regra, eles são acrescidos de ed no final para indicar tempo decorrido. No entanto, não cabe essa explicação nesta situação específica, tá? Então perceba, a estrutura que você vai ter será de um pronome ou de um sujeito, tá? Que pode ser também o nome. Assim como eu tenho aqui, I used to have a dog 10 years ago, tá? Eu poderia ter aqui Maria, eu poderia ter José, mamãe e papai. Então você vai ter o sujeito, o used to, mais o verbo no infinitivo, que é um verbo que não foi flexionado, mais o restante da oração, tá? Essa é a sua forma afirmativa. Sujeito, used to, verbo aqui, tá? Sem flexão, verbo no infinitivo, mais o restante da oração. Esses são os pronomes que você tem no inglês, tá bem? Esses são os pronomes que você tem no inglês que podem estar apresentados na formação de oração, mas nós podemos também ter nomes, né? Outros nomes, nomes próprios, né? De pessoas que não sejam necessariamente esses nomes. E ainda na presença desses nomes que não sejam os pronomes de fato, vocês irão seguir a mesma ordem de construção das orações com used to, tá? Sempre sujeito, used to, verbo no infinitivo, mais o restante da oração. Então vamos lá. E aqui você tem alguns exemplos do uso, né? Do used to. Por exemplo, aqui você tem She used to have long hair. Ela costumava, né? No sentido de tinha, tá? Aquele passado, aquele pretérito imperfeito. Cabelos longos. Então é uma ação que ocorria no passado que agora não ocorre mais, tá bom? Aqui você tem He used to be immature some years ago. Nós costumávamos ser ou éramos imaturos alguns anos atrás. Então, outra ação que o meu amor tem que acontecia no passado, mas que não acontece mais, tá? É porque no português nós não falamos eu costumava sair cedo de casa, né? Eu costumava trabalhar muito no meu emprego.
No português, nós dizemos logo o verbo principal no tempo que nós queremos. Eu trabalhava muito. Eu não saía de casa. Assim que a gente faz essa abordagem no português, tá? E essa abordagem no inglês a gente vai fazer com o uso do used to. Quais que são as funções dele, tá? Do used to. Primeiro, como eu já falei para vocês, é para indicação de hábitos que aconteciam em algum momento no passado, que hoje não ocorrem mais, né? Se você jogava bola quando era pequeno, acontecia isso lá atrás e hoje não ocorre mais. Se você brincava de queimada quando era pequeno, era um hábito que acontecia no passado e não ocorre mais. Se você namorava com um cara que te traiu, era um hábito que acontecia no passado e eu espero que não aconteça mais, tá? Pelo amor da vaca preta, certo? Então, o used to, ele tá com esse propósito, desse indicativo de ações que ocorriam lá atrás, no entanto, não acontecem mais, tá? Não ocorrem mais. E aqui você tem alguns exemplos, tá? I used to play soccer ball when I was 10 years old. Eu costumava jogar futebol, eu jogava futebol quando eu tinha 10 anos. Então, você tem aqui uma ação que ocorria no passado e que hoje não ocorre mais, tá? My parents used to travel to Caldas Novas every vacation. Meus pais costumavam viajar ou viajavam, como falamos no português, para Caldas Novas todas as férias. Ou seja, você tem ações que no passado ocorriam e que hoje não ocorrem mais, tá? Ou também as ações habituais no presente, certo? Vocês que geralmente vão jogar bola, vocês não vão todo dia jogar bola toda hora, é habitual, né? Essas ações, você também tem esse uso aí do used to, tá bem? E situações no passado que não existem mais. Por exemplo, I used to live with my mother. Eu costumava morar com a minha mãe. Ou eu morava com a minha mãe, né? Você tem lá a ação que acontecia no passado e que hoje não acontece mais. I used to have a cat. Eu costumava ter um gato ou eu tinha um gato. Isso era uma ação no passado em que hoje não acontece mais, tá bem? E aí você entra aqui no âmbito das formas, tá? Afirmativas, negativas e interrogativas do used to, certo? A modo afirmativo foi como eu falei para vocês anteriormente, certo? Você vai ter o sujeito, used to, mais o restante da oração. Esse é o modo afirmativo. O que eu quero que você observe bem aqui é que quando você está no modo afirmativo, você não tem presença de auxiliar verbal. E qual que é esse auxiliar verbal? É o did, tá? É o did. E este auxiliar aqui, ele já está no passado, certo? Então, todas as vezes que eu precisar formar interrogativa e negativa com used to, eu vou ter a presença desse auxiliar bem aqui. Entretanto, o used, que termina com ed, ele perde esse d. Porque este d que eu tenho aqui no used do afirmativo, tá? Que é uma situação em que eu não tenho os auxiliares, ele é indicativo de tempo decorrido, que são justamente aquelas ações que aconteciam lá no passado. Mas, quando eu entro para a formação da negativa e da interrogativa, eu vou ter a presença do did. E todas as vezes que eu tiver a presença do did, tá? O used volta para a forma original dele, ou seja, ele vira use. Por quê? Porque o passado já vai estar indicado aqui no auxiliar. É muito importante vocês não esquecerem disso. Então, no modo afirmativo, eu não tenho essa presença desse cara aqui. Mas, no modo interrogativo e no modo negativo, eu tenho a presença desse cara aqui. Portanto, quando ele entrar na oração, o used vira use. Tudo bem? Olha só. Justamente isso que eu falei aqui para vocês, tá bom? Você tem para indicativa, né, como eu sempre digo para vocês, que indica no inglês a negatividade é o not,
tá? Então, você querendo mostrar, você fazendo uma negativa, ocorre que você vai usar o did mais o not, tá? Só lembrando vocês que o did not, ele é a mesma coisa que o didn't, tá? Só que esta é a forma por extenso e esta é a forma abreviada. Ou eu uso esse aqui, ou eu uso esse, tem o mesmo sentido de negativa, tá bom? Então perceba aqui, ó, no exemplo. I used to live abroad. Eu costumava morar fora do país, ou eu morava fora do país. Você tem aqui o modo afirmativo, em que você não tem o did aqui. Perceba. Então, como você não tem o did aqui, esse use, ele tem o D, para indicar que é um tempo decorrido. Mas, quando eu transformo esse modo afirmativo aqui para um modo negativo, eu já tenho a entrada desse cara aqui, tá? Lembrando para vocês que o didn't é a mesma coisa que o did not. Nessa ocasião, o used, que tinha o D bem aqui, ele não tem mais, porque eu já tenho o indicativo de tempo decorrido bem aqui, tá? Então, não esqueçam desse detalhe. Todas as vezes que o amor da minha vida tem a entrada do auxiliar did, o used volta para a forma original sem o D no final, tá bom? Certo? E a forma negativa, você vai ter sujeito, auxiliar mais not, tá? Que pode ser o did not ou didn't, use, sem D no final, to, mais o verbo no infinitivo, mais o restante da oração. Certo? Deixa eu pegar aqui, criar uma aqui para vocês, só para ilustrar. Joana, tá? Used to eat chocolate cake last year, digamos, tá? Digamos que eu tenha isso aí. Joana used to eat chocolate cake last year. Joana costumava comer bolo de chocolate ano passado, ou Joana comia, como a gente fala, tá? Bolo de chocolate ano passado, né? Então tem uma ação da Joana aqui, que acontecia ano passado e que não acontece mais. E aí eu quero pegar essa mesma oração da Joana aqui e transformar para o negativo. Então eu vou ter Joana did not use. Não tem mais D aqui, porque esse cara entrou aqui, tá bom? To eat chocolate cake last year. Tudo bem? Então, você tem também na negativa a ordem parecida com o do modo afirmativo. No entanto, tem a entrada desse cara aqui, auxiliar mais o not. No uso da expressão por extenso, did not, tudo bem? Ou didn't, ou um ou outro, não os dois, tá? Vamos lá agora para o modo interrogativo, a forma interrogativa. Falei para vocês que no modo afirmativo ocorre que não temos o auxiliar did, tá? Na negativa já temos o auxiliar did, tá bem? Mas o que ocorre é que o D não está no used. Você tem o did mais o not, justamente porque é o not que indica no inglês ações na negativa, tá? No interrogativo, no modo interrogativo, na forma interrogativa, o did, ele vai iniciar a oração. Enquanto eu tenho lá no meu modo afirmativo essa ordem aqui, né? Sujeito, use to, mais verbo no infinitivo, mais complemento. Tenho também no modo negativo, na forma negativa, sujeito, did not, use to, mais verbo, mais complemento. Na interrogativa, o did, ele inicia a minha oração. Ele vai iniciar a minha oração, tá bem? Se eu pego, por exemplo, esse mesmo exemplo da Joana aqui para vocês, tá? Joana used to eat chocolate cake last year. Digamos que eu tenho nessa mesma situação da Joana aqui.
tá? Quando eu puser isso no modo interrogativo, eu vou iniciar com did, tá? Então, eu terei did Joana use? Gente, não tem o D porque esse cara entrou aqui. Toda vez que esse cara entrar aqui, o use it volta para a forma original dele. Use it to eat chocolate cake last year. Ora, se eu trato aqui de uma interrogativa, obviamente eu tenho ponto de interrogação. Tudo certo, meninos? Tá? Então, é essa a diferença que vocês têm que fazer aqui. Olha só, aqui tem até um exemplo que eu começo aqui com o did na interrogativa. Começo aqui com o did. E use, ele volta para a forma original dele porque ele tem esse cara aqui para indicar o tempo decorrido. Tá bem? Vamos aqui para a atividade. Bem, se eu disse para vocês aí que você tem use it to, tá? Mas o verbo no infinitivo, isso quer dizer que o verbo ele não sofreu nenhuma flexão. Porque o passado já está sendo indicado no D do used, no modo afirmativo. Então, perceba o comando dessa questão aqui. Escolha a opção que melhor preenche os espaços em branco de acordo com as regras do used to. Se você tem aqui já o used to, e eu estou acabando de dizer para vocês que o verbo que acompanha esse cara não pode ser flexionado, se você observar aqui esse cara tem flexão, se você observar aqui esse cara tem flexão, obviamente você terá a letra A de Antártica, A de amor, tá? E aqui eu coloco o vocabulário da questão, que é para você saber te direcionar para aquilo que você está fazendo, para você entender aquilo que você está fazendo aí, tá? E assim você vai proceder em todas as questões, marcando uma alternativa, escolhendo o verbo correspondente que preencheria esses espaços aqui que vocês têm na questão, tá? O que é importante ressaltar aqui é que essas orações que estão aqui são orações que estão no modo afirmativo, tá bem? E aí vocês têm que perceber que não tem, obviamente, o did, que é o auxiliar, mas você percebe, mas não, você percebendo isso, você vai detectar que ali você vai colocar um verbo sem flexão. Mas, se o meu amor se eu tiver alguma questão aqui que tenha orações com auxiliar, é importante você ressaltar e você observar que entrando o did, tanto no modo na forma negativa quanto na forma interrogativa, o used perde o D, porque o indicativo de passado está ocorrendo no auxiliar. Tá bom? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não temos nenhuma com auxiliar aqui nessa primeira questão para você marcar. Aqui, tudo bem? Você vai traduzir as orações. Aqui eu coloquei o significado das palavras no vocabuláriozinho aqui, ó. Sempre coloco aqui no vocabuláriozinho para vocês. Tudo bem? Aqui você vai passar para o inglês, lembrando que esse acostumado aqui, esse costumava, é o used to, tá? É o used to, e aí você vai formando a oração. E também para essa questão, eu coloquei aqui para vocês, tá? O vocabulário para que vocês vão formando essas orações aí no inglês. Tudo bem? E aqui a tradução, que foi para todos que eu coloquei, tá? Aqui você tem a abordagem, qual a importância da tradução, o que é verificado com a tradução, tá? Que é a capacidade justamente de vocês organizarem as ideias, já que no inglês as orações, a tradução, elas não vão no sentido em que a gente espera à medida que a gente vai encontrando o significado das palavras. Isso porque as regras gramaticais do inglês são diferentes, não são iguais no português. Então, muitas das vezes, nós achamos que não há sentido nas orações. Tudo bem? Mas é por isso... Então, eu tô com esse mais agora. Então, é por isso mesmo que uma das principais funções de observação de nós, professores, na tradução de vocês, é justamente a capacidade que vocês têm de reorganizar, né? De organizar as ideias e de interpretar os textos. Tudo bem?
Aí aqui você tem os 3 tipos principais de tradução, né? Que é a tradução literal. O que é literal, gente? Né? É aquilo que de fato é. É a tradução que mais se aproxima do que está escrito, ao pé da letra mesmo, tá? Já que no inglês uma palavra, ela tem, dependendo do contexto, diversos significados, tá bom? Temos a tradução interpretativa, né, que o próprio nome já está dizendo, é uma tradução de livre interpretação. Aí você vai ver o contexto em que as palavras elas estão ali e você vai adaptar o texto nesse sentido da melhor forma para o inglês, que é a língua que nós estamos falando aqui. A tradução investigativa, certo? Que também é uma tradução em que os alunos ou o profissional que está fazendo esse tipo de tradução, ele tem uma livre interpretação, tá bem? E ele pode buscar, sim, informações fora do texto para complementá-lo, tá bom? E aí eu coloquei para vocês aqui uma chargezinha, tá? Você vai traduzir e marcar uma alternativa somente, uma de acordo com o texto. Lembrando que a interpretação é do texto, não é a sua interpretação, ou seja, a sua opinião não importa, tá? Já que a interpretação é do texto. Feito isso aqui, que é a tradução, tá bem? Você vai marcar uma alternativa correta. A mesma coisa você fará aqui na segunda questão, tá? Leia o texto, traduzir o texto, interpreta o texto marcando uma alternativa correta, tá bom? Por último, você tem um outro texto também aqui, ó, que você vai fazer a mesma coisa, certo? Aqui embaixo dos textos eu coloquei, como sempre coloco para vocês, o vocabulário com os significados das palavras, tá? Coloquei aqui quadros pequenos que são para vocês fazerem o rascunho de vocês. E a dúvida que sempre tem é, professora, a senhora quer o texto traduzido aí, escrito? Olha, o que eu quero de vocês, de fato, é a alternativa correta marcada de acordo com a interpretação de cada texto, tá? Não necessariamente o texto aqui traduzido, enfim, tudo bem? Mas, para você marcar a alternativa correta, você vai precisar desta tradução aí. Bom, você pode usar o rascunho que eu coloquei aqui, se você quiser, ou se você não quiser, não há problema, tá bem? Era isso, meus amados. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, podem perguntar, tá? Ou podem mandar no meu privado, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.